Hoje com Joana Mortágua e Duarte Marques. Boa noite, bem-vindos. Queria pedir-vos de início uma reação a um assunto que acabou de saltar para a ordem do dia. A Autoridade Nacional de Aviação Civil bloqueou o processo de privatização da TAP lançado pelo anterior governo. Duarte, uma reação do PSD a esta decisão? Boa noite. Eu não conheço ainda em pormenor a decisão. Aquilo que me apercebi é que esta decisão não bloqueia, ou seja, não anula a decisão do Governo que foi tomada, mas sim cria um conjunto de restrições à gestão da TAP para impedir que tome decisões que possam pôr em causa o acordo anterior. Houve um parecer prévio da ANAC à privatização da TAP. Depois, para aquilo que percebi, o contrato final, o closing, não é bem a mesma coisa e a ANAC levantou estas questões, decidiu congelar, mas aguardemos por mais esclarecimentos, também por parte do Governo e da própria Administração, para ter uma posição final sobre esta matéria. O que nos parece importante é que esta semana deixou bem à vista de todos a necessidade de privatizar a TAP. A TAP é uma companhia que ganha qualidade, que ganha valor privatizada e, sobretudo, deixa de ser um encargo para os portugueses e pode cumprir muito melhor a sua missão. Mas poderão estar aqui em causa, segundo o parecer da ANAC, questões sobre a liderança do consórcio Gateway, questões que podem quebrar algumas regras comunitárias. Isto não vem dar, de certa forma, razão ao PS quando diz que o negócio foi feito um pouco à pressa? Daria se a razão não fosse essa. Se a razão tem a ver com a forma como as regras comunitárias são respeitadas, se calhar o que pode acontecer é vir a dar razão àquilo que o PSD disse e àquela inversão e contrariar a inversão que o Partido Socialista quer fazer na posse da TAP. Portanto, vamos ver se esta reversão constitui ou não ajudas de Estado. Mas isso é uma matéria que ainda é demasiado cedo para nos pronunciarmos e é extemporâneo falar mais sobre isto sem conhecer em detalhe a decisão. Joana, uma reação a esta decisão? Parece que, antes de mais, boa noite. Parece que a ANAC tem dúvidas que o Alberto Pedrosa seja o verdadeiro líder do consórcio Gateway. Isto confirma as dúvidas que o Bloco de Esquerda sempre demonstrou e aquilo que o Bloco sempre disse. Na pressa de privatizar uma empresa estratégica muito importante para o país, o Governo, aliás, já num ato gestionário para tentar evitar que outro Governo revertesse esta decisão, o Governo olha para o lado, ultrapassou todos os limites, até Bruxelas tapou os olhos perante regras que não foram cumpridas e foi uma pressa que é muito prejudicial para Portugal e ficamos satisfeitos que haja mais uma razão para que esta privatização seja revertida. As dúvidas estão precisamente na liderança do consórcio. É o mesmo consórcio que acaba de assinar um memorando também com o Governo Socialista a propósito da TAP. Temo que este acordo também possa estar em causa. Ainda que não seja o acordo ideal para o Bloco de Esquerda e já o tornou. O que seria ideal para a TAP e para o país era que a TAP fosse 100% pública, como o Bloco de Esquerda sempre defendeu. Os interesses privados não defendem os interesses estratégicos que o país tem sobre a TAP e, aliás, os últimos acontecimentos provaram isso mesmo. Quando a TAP passa a ser gerida numa lógica privada, interesses e rotas estratégicas e importantes para o país e para os portugueses podem ser deixadas de lado em nome do lucro e de rotas mais lucrativas. É mais um problema para o Partido Socialista resolver com o Bloco de Esquerda e com o PCP no meio de tantos. Acha que é isso que está em causa? Não preciso dizer mais nada. Acho que as posições são claras. Há uma clara divergência. O PS disse que ia tornar a TAP novamente pública. Não fez. Não cumpriu o que anunciou. Afinal, não voltou atrás como tinha prometido. E há uma clara divergência entre o PCP, o Bloco de Esquerda e o PS sobre esta matéria. Mas, este debate já foi feito várias vezes. Era bom que o PSD tivesse um bocadinho mais de humildade, sobretudo depois daquilo que nós acabamos de saber sobre o processo de privatização da TAP. Cá estaremos. Vamos passar para outro assunto, que está também ele na ordem do dia. Esta semana o Primeiro-Ministro deixou algumas críticas ao Governador do Banco de Portugal. É uma guerra política esta, Joana, entre o Primeiro-Ministro e o Governador do Banco de Portugal? Acho que o país perdeu a confiança no Governador do Banco de Portugal. Aquilo que o Bloco de Esquerda disse na altura da recondução de Carlos Costa foi que aquela recondução era um prémio pelo facto de Carlos Costa ter protegido, ter servido como um escudo do governo de PSD e do CDS. O que não se compreende é como é que um governador cujas competências para cumprir a sua missão e a sua função são postas em causa e, aliás, foram reconhecidas como
francamente más no próprio relatório da Comissão do BES, a seguir é reconduzido. Ora, se ele não é reconduzido devido à sua competência e à capacidade que tem de cumprir aquilo que é o seu trabalho, então porquê é que ele é reconduzido? E o Bloco de Esquerda disse-o claramente, ele foi reconduzido para continuar a proteger o governo da direita, fê-lo no caso do BES, quando adiou dar conhecimento, aliás, do buraco de que o próprio Banco de Portugal já tinha conhecimento, adiou isso para depois da saída da Troika, para poder validar toda a linha de comunicação da saída limpa e do que o nosso sistema financeiro estava saudável, voltou a fazê-lo no caso do Banif, quando deixou para o governo seguinte com o menino nas mãos, e sem que o país soubesse durante meses o que é que estava a acontecer no Banif, e que o Banif estava prestes a explodir, precisamente para, mais uma vez, o PSD poder afirmar a sua vitória de saída limpa, que afinal, como se vê, não foi nada limpa, para o sistema financeiro continua um caos, e como é que se pode considerar que um governador do Banco de Portugal tem condições para exercer o seu cargo quando os grandes bancos privados estão na situação em que estão e quando nós tivemos o BES com a história que teve, com as conclusões que teve, e agora depois o Banif. Duarte. Vamos ver. Primeiro, o governo que escolheu Carlos Costa para governador do Banco de Portugal foi um governo do Partido Socialista que lhe nomeou pela primeira vez. O governo de Passos Coelho, o governo PSD-CDS, não podemos esquecer, apesar de é preciso lembrar que o relatório da Comissão de Inquérito do BES não diz isso. O relatório da Comissão de Inquérito do BES até elogia bastantes decisões do Banco de Portugal. Foi a primeira vez que um regulador como o Banco de Portugal teve interferência tão forte dentro de um banco, ordenou medidas ao BES, várias medidas ao BES em 2014, no final de 2014. O que é facto é que se veio a provar, quando tem a resolução e quando há uma intervenção e que toma posse no fundo do banco, que parte dessas medidas não foram cumpridas e, portanto, houve vários crimes cometidos pela administração de Ricardo Salgado. Portanto, o governo do Banco de Portugal não é um mal da fita em tudo. Também não sejamos assim. Na nossa opinião, cometeu alguns erros, é verdade, eu estou de acordo, eu fiz parte da Comissão do BES, mas também não foi o diabo que qualquer fez aqui. Em Portugal, hoje em dia, dá votos, é popular e populista bater no governo do Banco de Portugal. Nunca ninguém bate no Banco de Portugal, que é uma espécie de sacrosanto, que ninguém lá faz nada de mal, é apenas o governador que faz tudo sozinho. Agora, é importante dizer que também não é verdade que se tenha ocultado a dívida do BES, do Banif, para isto ter uma saída limpa. Aliás, dizer que o Banif estava escondido não é verdade, não corresponde à verdade. Quem acompanhou os debates nas finanças percebeu que era um problema que existia, que é verdade. Mas foi ou não uma situação que foi sendo adiada? Não foi sendo adiada. Portugal nunca quis que se resolvesse, quando digo resolver, é fechar o banco, o Banif, porque isso tinha consequências muito duras para a economia portuguesa. Portugal propôs 8 planos de reestruturação à Comissão Europeia, que foram sempre chumbados, porque a Comissão Europeia queria que o banco fosse liquidado e o governo português não queria liquidar o banco e, portanto, fez várias reestruturações que foram sendo feitas ao banco, para o banco começar a dar lucro e começou, mas depois, aquilo que vai ser determinado ou não na Comissão de Inquérito ao Banif, e, portanto, temos que aguardar. O próprio Ministro das Finanças já admitiu duas coisas que o PS e a esquerda nunca admitiram. É que a gestão do setor financeiro depende do regulador do Banco de Portugal e não do Governo, e, portanto, dizer que o Governo não se escondeu atrás do Governo do Banco de Portugal. O Governo anterior cumpriu a sua função e o Governo de Portugal cumpriu a sua função. O próprio Mário Centeno já disse isso na Assembleia, que essa gestão é da responsabilidade do Banco de Portugal, seja qual for o Governo, e, por outro lado, aquilo que a Comissão de Inquérito vai ter que descortinar e perceber é qual foi este processo todo, e já se percebeu, o próprio Mário Centeno já admitiu isso no Parlamento, que a fuga de depósitos do Banif no prazo de 2 semanas, após uma notícia do Público e uma notícia da TVI, foi aquilo que fez cair o banco, porque o banco não ia cair assim. O banco, a retirada do estatuto de contraparte do BCE para financiar o banco, acontece quando o banco deixa de cumprir os rácios, ou então quando se percebe que não consegue cumprir os rácios, são muito importantes para garantir o pagamento dos seus depositantes. E neste caso em concreto, aquilo que aconteceu foi que no espaço de 2 semanas, quase metade do valor de depósitos do banco saiu. Nenhum banco resiste assim, foi isto que precipitou o processo todo para trás. Iremos ver na Comissão de Inquérito ao Banif. Relativamente ao Governador e a esta atitude do Partido Socialista, fica bem claro que o Partido Socialista em Portugal tem uma atitude prepotente com os reguladores. Quando os reguladores fazem o que o Governo quer, está tudo bem.
quando não fazem o que o Governo quer. Então tem que se atirar ao regulador. Mas tem ou não razão António Costa tudo. quando diz que é precisamente o Banco de Portugal que está a bloquear esta situação em relação aos lesados do BES? Já não deveria ter tomado uma posição sobre isso? O Banco de Portugal já tomou várias posições sobre os lesados do BES. Segundo lugar, o Presidente do Partido Socialista em campanha eleitoral, anunciou aos lesados do BES que o Governo ia pagar aos lesados do BES. Foi um compromisso eleitoral lamentável do Presidente do Partido Socialista, Carlos César, porque acha que mandar dinheiro para cima dos problemas resolve. Acha que é competência do Governo pagar aos lesados do BES, e aquilo que nós entendemos é que não deve ser o Estado nem o contribuinte a pagar aos lesados do BES. Deve ser dada uma solução entre o Banco de Portugal, entre a CMVM e entre o novo banco, e neste caso também o BES mau. Qual é a solução a ser encontrada não compete ao Governo determinar. O Governo pode agir como agente de cooperação, de colaboração, com certeza. Agora, há uma coisa que parece importante. Não podem ser os contribuintes a pagar aos lesados do BES. Até porque entre os lesados do BES há dois tipos de pessoas. Há aquelas pessoas que foram enganados pelo BES, onde foram alterados os seus mandatos de gestão dos seus investimentos, e há outros também que, no meio destes, que foram enganados, que perderam as suas poupanças, não tinham informação, nem sequer conhecimento deste tipo de aplicações. Há também aqueles que tinham e que sabiam o que é que estavam a aplicar e que, por alguma razão, não eram depósitos. É muito importante deixar que os reguladores e a justiça funcionem, porque eu penso que no caso do BES, contrariamente ao caso do Banif, os contribuintes foram poupados e, portanto, não têm nada a pagar para salvar um banco. Foram poupados de 2.900 milhões, que foi aqui o dinheiro público foi injetado através do Fundo de Resolução. Joana, não. Isso é um empréstimo, é preciso separar as coisas. No Banif não. No BES houve um empréstimo ao Fundo de Resolução, no Banif o Estado, o Governo, que vocês apoiam, pagou ao Santander para levar o Banif. É uma grande diferença. Em termos de direito, é uma grande diferença. O Estado pôs 2.900 milhões. Não, por acaso nem foi isso. Foi um empréstimo que os bancos terão que pagar. De resolução dos quais os bancos não pagaram nada. Não, porque também não era suposto pagarem já. Não pagaram nada. Nem ninguém também não é verdade. Não se pode dizer que o sistema financeiro está todo em crise. Porque, por exemplo, o que foi pago, por exemplo, o BPI devolveu tudo do que teve do Estado, o BCP, a própria Caixa ainda não devolveu, mas não se pode dizer que o sistema financeiro colapsou todo, porque houve bancos, através da recapitalização, que conseguiram reestruturar-se e melhorar. O Santander teve uma recapitalização bastante sim, isso foi o Estado, foi este governo que lhe deu agora. Não, mas foi o governo do PSD que lá pôs o dinheiro público e se absteve de ter intervenção na gestão do banco, não foi? Não. Foi. Joana, não é assim. O governo do PSD. Não, Joana, Joana, quem resolveu o Banif foi o governo socialista. Eu não interrompi e gostava muito de poder concluir uma ideia. Obrigada. O governo do PSD injetou dinheiro público no Banif, ficou com 99% do Banif e absteve-se de tomar qualquer decisão sobre o Banif, deixou andar, porque esperava que viesse outro governo ou que entrassem em vigor regras europeias que resolvessem o problema por si. Isso é um disparate fundamental, isso vai ser esclarecido numa comissão de inquérito, de certeza. O que o país percebe é que o governador do Banco de Portugal tratou melhor Ricardo Salgado que os lesados do BES, porque obrigou o BES a fazer uma provisão para proteger estas situações, foi respondendo aos lesados que a sua situação estava garantida e, a partir da resolução, deixou de responder, deixou de dar garantias e deixou, sobretudo, de responder perante as garantias que tinha dado no passado. Agora, um governador que acompanha duas situações, as duas com graves prejuízos para o erário público e para o dinheiro dos contribuintes, em que se nota e é provado que há erros de supervisão e de regulação. O que é preciso compreender é porque é que, depois do caso BES, o governador do Banco de Portugal foi reconduzido. Por que razão? Porque não é por competência. Com certeza, a própria ex-ministra Maria Luís disse que há claramente um problema de supervisão que deveria ser analisado. E há problemas de supervisão, mas ninguém discute que não há problemas de supervisão. O governador do Banco de Portugal não tem capacidade que é nomeado pelo governo anterior, porque dá um prémio porque escondeu, quer dizer, isso nem na Coreia, ou nem sequer na Venezuela, nem na Grécia. Isso é um exagero monumental. Manteve Ricardo Salgado à frente do BES, quando ele já não devia lá estar há muito tempo. Qual é que foi o governador, qual é que foi o Banco de Portugal? Quando ele já não devia lá estar há muito tempo. Isso é o que a Joana acha. Adiou o conhecimento do buraco do GES durante muito tempo. Isso não é verdade. E, sobretudo, permitiu que o BES não cumprisse as ordens do Banco de Portugal. Porque o Banco de Portugal dava ordens sobre blindagem. Vocês podem dizer isso a semana toda, até podem gritar e fazer o pino.
Isso não é verdade. Então, o que eu gostaria de perguntar ao Duarte é porque é que o Banco de Portugal se recusa a tornar público o relatório da auditoria externa sobre a atuação do supervisor. Eu não estou a defender o governador, só estou a esclarecer coisas que não são verdade. Se não tem nada a esconder, o governador cometeu erros, como o Banco de Portugal cometeu erros. Agora, dizer-se que alguém renomeia um governador só porque fez um trabalho simpático para o governo naquela matéria, não. Isso não faz sentido. Do governo. Vocês não conhecem as regras da regulação bancária. Cabe ao governador, não é ao governo. O governo não tem que interferir na gestão dos bancos. É ao governador do Banco de Portugal. Mas e ter é um governo que acha que manda no país e que até uma quer mandar no Banco de Portugal, isso é voltar ao tempo do engenheiro Sócrates, em que Vítor Constâncio deixou a dívida portuguesa subir exponencialmente, deixou os bancos fazer o que fizeram e nunca teve intervenção nenhuma. É muito importante a sua independência. Quando o governador do Banco de Portugal pôs a supervisão em causa para proteger o governo da direita. E, portanto, não há nenhuma independência do governador do Banco de Portugal a proteger resulta em muito lado. O que é facto Mas isso não é que o governador do Banco de Portugal sabia que o BES não estava a cumprir as ordens do Banco de Portugal sobre a blindagem do BES ao buraco do GES e a separação entre o setor financeiro e não financeiro e deixou que o BES fosse não cumprindo. Não, isso é verdade porque é um facto. Na vossa cabeça. Não é na nossa cabeça. Bem, eu não continuo, não vale a pena. Quer dizer, eu não estive na comissão de inquérito onde o Duarte esteve e sei isto, portanto... E ficou de resto clara a posição de ambos em relação a este assunto. Vamos mudar de tema, até porque em Bruxelas ainda decorre o Conselho Europeu, que debate uma questão muito importante, algumas exigências feitas pelo Reino Unido para que o país permaneça na União Europeia. Já terá sido alcançado um acordo, ainda, ou pelo menos um draft desse acordo, um esboço desse acordo, ainda que formalmente ele ainda não tenha sido confirmado pelas autoridades europeias. A confirmar-se, Joana, é uma boa notícia esta permanência do Reino Unido, a confirmar-se que algumas exigências de David Cameron foram cumpridas. O problema aqui é a natureza das exigências de David Cameron. Com a negociação que David Cameron estava a fazer com a União Europeia, e não há problema na existência de uma negociação em que o país tenta fazer valer as posições soberanas e democráticas. O problema é na natureza das políticas e das medidas que Cameron estava a tentar fazer aprovar, que é salvaguardar a City e os interesses financeiros da City de Londres da regulação europeia e da atuação do Banco Central Europeu e, por outro lado, conseguir também excepcionar o Reino Unido no que é uma política absolutamente xenófoba e nacionalista, que é de dividir, criar uma divisão na sociedade e uma divisão entre trabalhadores, em que trabalhadores ingleses têm um conjunto de direitos aos quais os trabalhadores estrangeiros não podem aceder, o que é um precedente. E nós, como comunidade de imigrantes, devíamos ter consciência de que isto é um precedente enorme na Europa de retirada de direitos. É o mesmo que um filho de um português ou de uma portuguesa que viva no Luxemburgo de repente é obrigado a receber um subsídio de desemprego ou uma prestação social qualquer aos níveis de Portugal e não ao nível do país onde trabalha e para o qual contribui. É uma situação inaceitável, cria um precedente próprio de uma Europa que se está a desfazer fruto, vítima e consequência das suas próprias políticas. Mas era ou não importante também para Portugal que o Reino Unido permanecesse na União Europeia? Era bom que a União Europeia conseguisse olhar para dentro e perceber quais são as causas do recrudescimento e do cada vez maior apoio também popular a opções nacionalistas, conservadoras e xenófobas. Isto é que a União Europeia tem que olhar. É bom evitar a saída do Reino Unido, com certeza. Agora, evitar a saída do Reino Unido à custa de uma cedência da Europa sobre matérias de direitos humanos é gravíssimo. Duarte, o Reino Unido tem ou não um estatuto demasiado especial nesta União Europeia? O Reino Unido, a história do processo de integração europeia, o Reino Unido sempre teve um papel diferente dos outros países, sempre teve um estatuto especial com diversas derrogações. O Reino Unido não faz parte do espaço Schengen, não faz parte da zona euro, e portanto sempre teve um papel especial. Eles tiveram uma posição especial para com a Europa, mas o Reino Unido é fundamental para a Europa. E portanto os outros países, todos eles, aliás, ainda hoje diz que na reunião do Conselho, ainda Kenny dizia, temos que ajudar David Cameron a ganhar este referendo. E David Cameron disse que precisava de um acordo novo para poder defender o sim no referendo. Não é a primeira vez que isto acontece, aliás. David Cameron, quando é eleito primeiro-ministro do Reino Unido, retirou logo os seus deputados todos do PPE, e estão num outro grupo, que é o SER, porque é um eurocético.
eu acho que é o primeiro, talvez o primeiro-ministro britânico mais eurocético de todos. Agora que ele já se arrependeu de ter prometido agora estará mais arrependido de ser tão eurocético. Porque as razões que eles têm para o seu euroceticismo é típico dos britânicos e, portanto, o que nós temos que tentar é que o Reino Unido não pode querer, e isso não vai acontecer, por um lado, é estar fora da zona euro e querer ter opinião dentro da zona euro. Portanto, tem que respeitar como os outros. O Reino Unido, como dizia a Joana muito bem, não quer que haja regulação financeira e controle na sua City. Isso não pode acontecer. E nós não podemos deixar que aquilo que se vai criar de exceção para o Reino Unido possa vigorar para o resto dos países. O caso, por exemplo, do tal indexante dos benefícios para os filhos de trabalhadores, o que é que eles pretendem? É que os filhos de um trabalhador português no Reino Unido, o trabalhador está no Reino Unido, os filhos estão em Portugal, que eles recebam esses apoios sociais em função do PIB português e não do PIB do Reino Unido. Se isso é uma cedência que se vai fazer, parece-me que sim. O que é importante garantir, para não matar o projeto europeu de todo, é impedir que isto se aplique a todos os países. Porque aquilo que poderia acontecer, se estas exceções fossem para todos os países, era para a nossa diáspora portuguesa, era terrível e isso não pode vir a acontecer. Agora, o que me parece relevante é que o Reino Unido se mantenha na União Europeia. Não a todo o custo, mas que seja necessário fazer algumas cedências para que ele possa ganhar o referendo. Isso é muito importante para a Europa. E aqui temos que ter realismo na gestão política. Os belgas já disseram hoje, na reunião do Conselho, que se este referendo der não, todas estas derrogações e acordos caem. Eu sei que o Presidente do Conselho, Donald Tusk, e o Presidente Juncker da Comissão passaram as últimas 2 horas em reuniões bilaterais, em que os dois participaram em quase todas, para garantir que se encontrava um bom acordo e que há coisas que o Reino Unido queria que não vão constar. Porque aqueles 3 pontos da parte da competitividade, do crescimento, isso consegue-se garantir que há acordo, porque não passa de alguma retórica política. O que é importante que saia hoje do Conselho é que David Cameron possa voltar ao Reino Unido com uma vitória para poder ganhar o referendo. Porque a Europa sem o Reino Unido não é a mesma coisa e o caminho de evolução da Europa faz-se com todos, mas um não pode impedir os outros de continuarem. Isso fica o Reino Unido vai mais devagar do que os outros países, mas não pode impedir os restantes países de percorrer o seu caminho de integração europeia e de corrigir alguns erros que a União Europeia também tem. E, portanto, é para salvar também o projeto europeu, porque, ao contrário do PPE e do caso do PSD, nós não temos uma visão derrotista da Europa. Nós não queremos minar o projeto europeu, como alguns partidos querem fazer. Queremos que a Europa seja cada vez mais um espaço de liberdade, de garantias, de qualidade de vida claro, para todos. Na opinião. Duarte Marques, Joana Mortágua, obrigada pela presença neste Frente a Frente.